Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa linda obra do Antoine de Saint-Exupéry. Aguardo vocês depois da vinheta. Então, pessoal, geralmente sempre que eu vou fazer esses vídeos falando sobre uma obra específica, eu sempre gosto de iniciar falando sobre o contexto histórico e sobre quem é o autor, né? Mas aqui, no caso desse livro, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu recomendo bastante que vocês assistam, que é o vídeo sobre o livro O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. E nesse vídeo eu já dei aí um resumo geral do autor, da vida do autor, de como ele era, o seu estilo de escrita, dos principais acontecimentos da história e da sua própria vida que influenciaram a escrita das obras principais da carreira dele, em especial O Pequeno Príncipe. Então, para não deixar esse vídeo aqui muito redundante com o que eu já havia falado, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo aqui do canal e vou colocar também no cardzinho aí que vai aparecer para vocês. Então, desse modo, vamos diretamente ao assunto, né? Vamos falar sobre o Terra dos Homens. Gente, essa obra aqui, ela é de difícil classificação. Essa minha edição aqui é do Clube de Literatura Clássica, né? Aqui, logo no início do livro, a gente tem um ensaio, um artigo do editor do Clube de Literatura Clássica, que é o Rodrigo Bravo, e ele traz uma introdução belíssima, bastante interessante sobre o autor e sobre essa obra. Então aqui ele vai falar sobre essa dificuldade da classificação da Terra dos Homens, né? Da obra Terra dos Homens. Por quê? Porque ela não é uma obra exatamente teorética, vamos dizer assim, não é um ensaio propriamente dito, um ensaio filosófico, mas também não é uma ficção. Então, a gente pode classificar aqui como relato autobiográfico com toque de ficção. Por que esse toque de ficção? Porque a forma como o autor narra os acontecimentos que ele viveu, que ele experienciou na sua vida, parece com uma forma fictícia, né? Existe aí um toque, até mesmo de filosofia. Ele tem um tom poético, ele tem um tom filosófico, para falar sobre os acontecimentos da vida dele, sobre coisas importantes que ele passou. E ele faz isso de uma forma muito narrativa e detalhista. Então, o que acaba dando essa característica do livro, né? De ser difícil de ser classificado. Inclusive, o Rodrigo Bravo, ele coloca aqui na introdução que a crítica literária, ela cunhou o termo de relato lírico para definir esse livro, né? Então, ele é um relato autobiográfico feito de uma forma lírica, de uma forma poética. Mas se engana quem pensa que Terra dos Homens é somente um livro contando sobre a aviação, sobre as experiências do autor como piloto. Na verdade, ele é muito mais que um livro de aviação, ele é um livro de experiências humanas. Aqui você vai ter o foco do autor nessas experiências, nessas relações humanas. E também um relato histórico bastante interessante e sincero por parte do autor. Aqui nesse livro a gente vai conseguir ter noção do contexto histórico do autor, de como é que funcionava ali o início da aviação, os perigos que os pilotos corriam, como ela no início foi feita de uma forma bastante precária, que os pilotos eles sofriam muito, né? Tinha bastante risco de acidentes, os aviões eles eram recorrentes os problemas nos motores. Então a gente vê todo esse contexto histórico. Eu acredito que esse livro ele tem até um valor histórico muito importante, como uma fonte histórica mesmo, já que é um relato de acontecimentos, né, que realmente aconteceram na realidade. E, além disso, o contexto em que o autor desse livro, em que ele escreve O Terra dos Homens, é o contexto da Segunda Guerra Mundial.
Os relatos que ele coloca aqui nesse livro, eles são de um período histórico anterior, né? De quando ele ainda era um piloto do correio postal. Ele vai ser sim um piloto na Segunda Guerra Mundial, participando realmente ali da guerra para as forças militares, né? Mas apesar de ele estar escrevendo o livro nesse contexto, ele vai relatar principalmente acontecimentos de quando ele ainda era do correio aéreo. E o que a gente pode perceber com isso, né? Ele está vivendo em um contexto de miséria humana, de mortes, de guerra. E ele escreve um livro que é totalmente o contrário. É como se ele estivesse buscando resgatar os valores, resgatar a beleza, resgatar tudo aquilo que era bom e ficou para trás por conta da guerra. Então, como eu disse para vocês, ele vai se ater muito às escalas que ele fazia como piloto do correio aéreo, né? Do correio postal. E ele vai falar principalmente das escalas dele, em que ele viajava da França para a África, da França para a América do Sul, como os voos dele para a Argentina, né? Ele, em um momento aqui do livro, ele fala sobre um colega dele, isso é bastante interessante, o tanto de admiração que ele tinha ali pelos colegas mais experientes, mais antigos. Ele vai citar vários desses colegas, ele vai contar algumas histórias, então é como se esses colegas eles virassem em determinados capítulos como que personagens aqui dessa narrativa. Então, um desses acontecimentos ele narra ali na Argentina, né, ali nos Andes, onde um colega dele acabou se acidentando, né, teve um acidente com o avião. E ele também vai falar bastante sobre essa escala que ele fazia, né, da França para a África, onde ele passava aí por diversos desertos, principalmente o deserto do Saara, que foi aí o maior desafio que ele enfrentou, onde ele teve inclusive um acidente com o seu avião, né? Ele estava ali com o mecânico do avião e eles passaram vários e vários dias ali perdidos no deserto. Realmente encontraram aí a morte cara a cara, né? Então, o que eu gostaria de falar aqui com vocês sobre esse livro, especificando um pouco mais esse resumo que eu já dei. Esse livro ele é composto de basicamente 8 capítulos. A gente tem um textozinho inicial que se chama Terra dos Homens, que é um texto bastante poético, vai introduzir a obra. Aí nós vamos ter 8 capítulos, né? E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês do que ele vai tratar em cada um desses capítulos, porque é como se cada um fosse independente. Então ele fez vários recortes ali na experiência dele e foi alocando essas experiências em capítulos que, de certa forma, eles são independentes um dos outros. Então, nós temos aqui o primeiro capítulo, a primeira divisão do livro, que se chama A Linha, né? Aqui, nesse momento, ele vai pegar realmente do início da carreira dele, né? Então, ele vai falar como é que funcionava basicamente o trabalho dele. Como é que funcionava, como era a rotina. Claro, gente, que de uma forma assim poética, tem todo aquele lirismo do Saint-Exupéry, com aquelas frases de sabedoria, né? É bem no estilo que o Saint-Exupéry faz, dessa forma muito bonita. Então ele vai falar também sobre a primeira viagem dele, né? Então ele era ali um jovem aprendiz e ele vai no escritório e dizem, olha, amanhã você vai fazer a sua primeira viagem, você vai fazer a sua primeira escala, e ele relata como foi esse momento para ele, o medo, a insegurança e o momento em que ele vai, né, de ônibus junto com os outros companheiros dele ali para a base, né, dos aviões, e como ele fica observando aqueles companheiros e pensando, né, quantos homens, quantos pilotos aquele ônibus ali foi o último local em que eles estiveram, o último local em que eles puderam se reunir com outras pessoas, porque como eu disse para vocês, era um trabalho bastante arriscado, eram recorrentes os acidentes com esses pilotos nesse início da aviação.
Então, ele também vai falar sobre o momento em que ele se sentiu inseguro e ele procurou ali um colega que ele vai ser bastante citado aqui, que é o Guilherme, não sei se é assim que se pronuncia certinho, né? Mas, inclusive aqui, ele coloca a dedicatória do livro Terra dos Homens, né? A esse companheiro dele, Henri Guilherme, meu companheiro, dedico-te este livro. Então ele vai pedir ajuda para esse colega dele, pedir dicas, né? E o colega dele, não vai como que ensinando, vai como que passeando com ele, né? Por esses mapas. É interessante que ele fala que esse colega, por ele ter muita experiência, essas vivências, ele olhava para o mapa e o que ele via não era simplesmente o que o mapa apresentava, né? Ele via casas, ele via rios e ele ia repassando isso para o autor. Já o segundo capítulo do livro, ele se chama Os Colegas. Esse aqui é um capítulo muito bonito, onde ele vai falar sobre a parte humana, né? Sobre os colegas dele de profissão. Sobre como eram essas relações, relata muito a admiração que ele sentia pelos colegas, principalmente os colegas mais experientes, né? O respeito que ele tinha por esses colegas de profissão. Em especial, há um colega, né, que se chamava Mermoz, que era um colega mais experiente, mais antigo, e ele vai relatar um episódio com esse colega que ele se torna como se fosse uma espécie de personagem aqui no livro, que foi quando ele acabou tendo um acidente na Cordilheira dos Andes, né? E ele passou vários dias ali à deriva, teve que andar para conseguir sobreviver, para conseguir um resgate. E é muito interessante, por quê? Porque quando o Mermoz ele retorna, o Saint-Exupéry ele meio que abandona tudo e vai para onde está o Mermoz. Eles inclusive passam a noite no mesmo quarto e o Saint-Exupéry relata como que foi difícil esse sono para ele, como se ele ainda estivesse ali no frio, né, da Cordilheira dos Andes, naquele gelo. E o Mermoz acaba relatando para ele tudo aquilo que ele passou. E isso vai ser importante para o Saint-Exupéry porque mais tarde ele também vai ter um acidente, mas não no gelo, né? Ele vai ter um acidente no Saara e ele vai se lembrar muito do que o Mermoz repassou para ele, dos sintomas que ele teve, de tudo que ele passou, perda de memória, tudo que ele passou e tudo que ele precisou fazer para sobreviver. Inclusive, quando o Saint-Exupéry estava perdido no deserto, ele se lembrava muito que o Mermoz, ele se salvou andando. Então ele pensava, eu tenho que andar, eu também vou me salvar andando como o meu colega fez. Inclusive, ele não sabia onde ele estava, né, quando ele se perdeu no Saara, e ele acabou seguindo para a mesma direção que o Mermoz conseguiu, né, se salvar. Então ele tinha ali uma fé que com ele também seria a mesma coisa e realmente foi. Ele conseguiu se salvar aí dessa empreitada, né? Então, o terceiro capítulo, nós temos aqui o avião. É um capítulo bastante curto, na verdade é como se fosse um pequeno texto, um pequeno ensaio, em que ele fala do avião em si. Então ele vai falar de uma forma bonita, filosófica, é como se fosse um ensaio filosófico sobre o avião propriamente dito, né? Sobre a máquina. E nós vamos para o quarto capítulo, então, que se chama O Avião e o Planeta. Aqui ele já vai discorrer sobre o que o avião ele foi capaz de fazer com o ser humano, né? O ser humano ele criou o avião, mas o avião ele abriu novas possibilidades para os seres humanos, né? Os seres humanos eles puderam ver de uma nova perspectiva o mundo que eles estavam vivendo. Eles puderam chegar, inclusive, a locais que ainda não tinham nem sido pisados, né, por outro ser humano. Então, aqui ele vai falar sobre essa colaboração, essa relação entre o homem, o criador, e a sua criação, né, que é o avião. E essa relação em que os dois, né, ganharam, digamos assim. Inclusive, dentro desse capítulo, ele conta
um momento em que uma escala ele acabou pousando como se fosse um morro no deserto, não me lembro muito bem, e ele percebeu que ali, aquele local, ele estava cheio de meteoritos, pedras que vieram de fora do planeta, e ele percebeu a altura em que ele estava, né, que realmente era uma altura significativa e que não tinha pontos para que um ser humano pudesse subir, né, ou descer ali de forma sem o avião, né, a pé. E aí ele percebeu que ele estava ali em um solo que ainda não tinha sido pisado por nenhum outro ser humano, né? Solo virgem, vamos dizer assim. E nós temos aqui o capítulo 5, em que ele fala sobre o oásis, né? O título é Oásis, mas o ponto principal, o ápice aqui desse capítulo é o momento em que ele fala sobre uma determinada viagem que ele parou ali em algum ponto, alguma base de aviação ali no meio do deserto, e ele acabou encontrando com uma família, e essa família ofereceu para ele abrigo, local para ele passar a noite, e ele vai relatando como era aquela casa, uma casa tão diferente para ele, que uma família tão bárbara, né, tão selvagem, bruta, digamos assim, os costumes totalmente diferentes. Ele vai relatar o ponto que eu achei mais interessante e até engraçado, né, que em um determinado momento, quando ele se sentou ali na mesa e jantou com aquelas pessoas, ele começou a escutar e a sentir vários animais entrando ali embaixo da mesa. E aí ele se questiona o que é isso, né? O que está acontecendo? E aí uma das crianças ali, filhos do casal, dono da casa, diz, são as víboras. Essa é a hora que elas voltam para o ninho delas, né? Então era uma família que tinha uma casa muito estranha para o Saint-Exupéry, muito fora do que ele era acostumado, da cultura dele, e simplesmente conviviam com um ninho de cobras, um ninho de víboras, debaixo da sua mesa de jantar. Então, assim, uma situação muito chocante e até de certo ponto engraçada, né? Já aqui, no 6º capítulo, denominado de No Deserto, ele vai falar basicamente sobre essas viagens que ele fazia pelo deserto, a cultura e principalmente sobre os mouros, né? Sobre os árabes, muçulmanos, né? E esse choque de cultura e esse choque de religião, né? Eles faziam guerras contra os cristãos e alguns deles até chegavam a se aproximar. O Saint-Exupéry relata uma situação em que alguns foram levados por eles para a França e eles conheceram as cachoeiras, né? E ficaram extremamente impressionados como se aquilo fosse o paraíso. Então aqui é um capítulo que é bastante interessante do ponto de vista até histórico, né? Como que era a relação desses bárbaros, desses mouros, com esses pilotos que estavam ali no meio deles e eram cristãos, né? E se vestiam de uma forma completamente diferente, tinham costumes diferentes e por muitas vezes travavam guerras. É um capítulo que vale muito, tem um valor histórico muito interessante. Já no 7º capítulo, a gente tem aqui no centro do deserto. E é aqui onde o Saint-Exupéry vai relatar como foi esse acidente que marcou ele para o resto da vida e que deu origem, inclusive, né, posteriormente vai dar origem ali ao Pequeno Príncipe. Ele pega aí o gancho desse acidente dele no deserto para construir a narrativa do Pequeno Príncipe. Então, ele estava como piloto do avião e acompanhado de um mecânico de avião, né, o companheiro dele que estava com ele. Acabou que teve ali um problema, eles acabaram caindo, né, porque eles se perderam ali, não sabiam onde é que eles estavam por conta do clima e tudo mais, e eles passaram vários dias perdidos no deserto. Aqui, gente, eu achei muito interessante, principalmente a narrativa do Saint-Exupéry em relação aos sintomas corporais. Como foram esses dias, né? Tudo que ele começou a sentir. Então ele relata a sede, ele relata as alucinações que ele tinha por conta da sede. Ele relata que ele ficava esperando ali a tosse, porque ele havia ouvido do Mermoz e de outros companheiros que ficaram à deriva, ficaram sem água
e eles sentiram essa tosse que, digamos que é uma tosse pré-morte, né? Então, ele vai relatando ali o frio à noite, o extremo calor de dia, a tentativa deles de conseguir água, colocando lonas e pegando ali o orvalho, né? Aquele pequeno orvalho que ficava ali nas lonas do avião durante a noite e o sabor ácido, porque provavelmente esse orvalho no deserto ele não era próprio para beber, né? Então eles relatam isso. Realmente é um relato muito interessante. E ele fala aqui também que para ele não é como se ele tivesse deixando as pessoas, né? Como se as pessoas o tivessem o deixando. Então aqui ele diz, por exemplo, essa frase, né? Cada segundo de silêncio assassina um pouco quem eu amo. Então ele conta esse relato de como ele sentia, não como se ele fosse morrer, ele fosse deixar as pessoas, né? Como se as outras pessoas estivessem morrendo. Como se ele estivesse deixando essas outras pessoas partirem, né? Ele ficava pensando, se eu tenho que fazer algo, eu tenho que me salvar, eu tenho que conseguir. Tem aqui outro trecho em que ele fala o seguinte: revejo os olhos de minha mulher. Não verei mais nada senão esses olhos. Eles me interrogam. Revejo os olhos de todos os que talvez pensem em mim. E esses olhos me interrogam. Toda uma assembleia de olhares censura meu silêncio. Eu respondo com todas as minhas forças. Não posso erguer na noite uma chama mais luminosa. Então, ele estava tentando se salvar ali para não perder essas pessoas, né? Então, aqui é um relato muito interessante. Ele acaba se salvando, ele encontra um árabe que fornece ali água, né? E no final das contas dá tudo certo e ele é resgatado. Aqui outro trecho que ele relata isso, né? Ainda uma vez descobrimos que não somos nós os náufragos. Os náufragos são aqueles que nos esperam, aqueles que nosso silêncio ameaça, aqueles que já foram atingidos por um abominável erro. Não podemos deixar de correr para eles. Também Guilherme, ao voltar dos Andes, contou-me que correra para os náufragos. É uma verdade universal, então é como se os náufragos fossem os outros, né? Isso é bastante interessante. Outro acontecimento que ele fala aqui, que me emocionou bastante, foi bastante interessante, foi o relato em que ele fala sobre um escravo árabe que ele pedia incessantemente para ser comprado pelo Saint-Exupéry, que ele libertasse ele, né? A escravidão ali era muito comum ainda nos dias de hoje, né? Pelos árabes, pelos muçulmanos. E durante muitas negociações, né? O Saint-Exupéry acaba comprando esse escravo e ele retorna para sua terra. E é muito interessante como o Saint-Exupéry narra isso de forma poética, né, tão sensível, e relata como que era a vida desses escravos, né. Uma parte que eu achei bastante tocante é a parte em que ele fala que esses escravos eram homens altos, bonitos, fortes, e eles ficavam ali fazendo serviços, ele fala até dessa forma, né, de mulheres para aqueles homens, fazendo chá, acendendo fogueira, então serviços de mulheres. E para ele demonstra o quê? Como se isso fosse um desperdício, né? Homens fortes, homens na flor da idade, tendo que se prestar a esse tipo de atividade, né? Ao seu senhor, em uma situação totalmente deplorável e sub-humana, né? Então, esse escravo ele acaba sendo liberto com a ajuda do Saint-Exupéry, eles o levam para a cidade dele e ele vai ali com outra vida, dessa vez, né, como um homem liberto. E nós temos o último capítulo, que é chamado de Os Homens, né, que é um capítulo também bastante filosófico. Ele vai discorrer acerca de questões mais universais, né, sobre valores. E aqui, nesse último capítulo, tem uma frase muito interessante, e dessas frases de sabedoria, né, que são conhecidas do Saint-Exupéry. Inclusive aqui no box do Clube de Literatura veio aqui essa foto, e atrás veio aqui essa frase, né, que diz o seguinte:
ligados a nossos irmãos por um objetivo comum e que está fora de nós, é somente assim que respiramos. E a experiência nos mostra que amar não é olhar um para o outro, mas olharmos juntos na mesma direção. Então, ele encerra esse livro com esse capítulo muito bonito, muito poético e com essa frase aqui, muito bonita. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise aqui do Terra dos Homens. É uma leitura que eu gostei muito, que por muitas vezes me emocionou e que eu inclusive tive curiosidade de saber mais sobre a vida do Saint-Exupéry. Estou aí pensando em comprar uma biografia. Eu gosto muito dessas leituras que, quando eu finalizo, eu fico com vontade de mais, né? Mais obras do autor, conhecer mais sobre o autor, e essa daqui foi uma dessas obras. Realmente me causou bastante curiosidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, comentar se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam da análise. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.